tudo isso? Bem, na teleaula de hoje, você vai entrar em contato com a nova ordem mundial. Você vai ver o que são as comunidades ou blocos econômicos, uma realidade na Europa e na América. Vai ver que o neoliberalismo, além de trazer uma relativa estabilidade às moedas latino-americanas, também gerou novos problemas sociais. E vai ver também como os países orientais, como a China, o Japão e os chamados tigres asiáticos, transformaram suas economias em função da nova ordem mundial. Dá só uma olhada nesses produtos que eu estou levando. Esse aqui é da Argentina. Esse outro aqui é do Uruguai. E esse aqui é paraguaio. E olha que os preços não estão tão caros, viu? Você se lembra que tinha uma época em que os produtos importados custavam os olhos da cara? O que será que está acontecendo? Por que será que a gente encontra tantos produtos da Argentina, do Uruguai e do Paraguai nas prateleiras dos supermercados? E por que será que os preços desses produtos estão tão convidativos? Isso é devido ao Mercosul, né, que facilitou muito a abertura ao mercado brasileiro. Pois é, essa situação só se tornou possível graças ao Mercosul. Ele foi criado em 1991 para estimular o comércio no sul do continente americano, baixando impostos e estimulando o intercâmbio comercial entre esses 4 países. O Mercosul tornou possível a realidade que a gente vê hoje nas prateleiras dos supermercados. Mas será que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foram os primeiros países que se organizaram em blocos econômicos? O Mercosul não foi o primeiro bloco econômico do nosso tempo. O primeiro mercado comum a ser formado foi o da Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Um mercado comum que integra boa parte dos países europeus e que começou a funcionar em 1992. Como ocorre aqui, lá os países integrantes também têm facilidades para circular os seus produtos por outros países. Ou seja, você pode estar num supermercado da Espanha e pagar por um vinho francês praticamente o mesmo preço que se paga por ele na França. A formação desses blocos econômicos, desses mercados comuns, é uma das principais características do mundo atual. O objetivo dessas comunidades econômicas é integrar os mercados, procurando derrubar as barreiras que dificultam a circulação de mercadorias. A criação do Mercado Comum Europeu inspirou não só a criação do Mercosul, como também a do NAFTA. 1994. Estados Unidos, Canadá e México assinam um tratado de livre comércio chamado NAFTA. A criação do NAFTA, o mercado comum entre os países da América do Norte, foi uma das maneiras encontrada pelos Estados Unidos para enfrentar a concorrência do mercado europeu e asiático. Só que tanto a economia americana como a canadense eram e são economias sólidas, estáveis. Por isso, criar um mercado comum entre esses países não foi muito complicado. Mas e o Mercosul? Como será que foi possível a criação de um mercado comum entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai? Países que até pouco tempo sofriam com economias instáveis e com uma inflação que ia às alturas. A resposta para esse feito está numa palavra também muito falada ultimamente: o neoliberalismo. Todo mundo provavelmente já ouviu falar em neoliberalismo. Mas será que as pessoas sabem o que significa essa palavra? Não sei. Neoliberalismo, para mim, seria uma nova roupagem do próprio liberalismo, né? Neoliberalismo é uma liberdade de política, não é isso? O neoliberalismo é, na verdade, uma série de medidas que tem como objetivo adequar a economia de um país à nova ordem mundial. Por causa de algumas medidas neoliberais, alguns países latino-americanos, entre os quais o Brasil, têm conseguido estabilizar sua economia. Mas o que prega o neoliberalismo? Que medidas são essas que vêm conseguindo derrubar a inflação e equilibrar a economia latino-americana? A cartilha neoliberal prega uma série de medidas. Entre as principais, ou melhor, entre aquelas que foram aplicadas diretamente na nossa economia, a gente pode destacar a privatização de empresas estatais, que apesar da oposição de alguns setores, vem ocorrendo no Brasil, onde também se nota a reforma administrativa do Estado,
outra medida neoliberal que tem como uma das suas principais preocupações reduzir as despesas do Estado em todos os setores e o número de funcionários públicos. E isso sem contar a abertura da economia ao capital estrangeiro, que também é outra medida neoliberal de extrema importância e que está ligada principalmente à quebra de indústrias e serviços nacionais, o que vem gerando muito desemprego. Em resumo, o neoliberalismo prega a privatização de empresas estatais, a reforma administrativa do Estado e a abertura da economia ao capital estrangeiro, ou seja, ao capital de outros países. Apesar dessas medidas adotadas não só pelo Brasil, mas por quase todos os países latino-americanos terem conseguido derrubar a inflação e trazer de volta a estabilidade econômica, elas têm representado um alto custo social. Um custo que tem sido pago pelas classes menos favorecidas. O desemprego ainda é hoje um dos grandes desafios enfrentados pelos países latino-americanos, onde, apesar do restabelecimento da democracia, ainda se nota em alguns países heranças autoritárias ou mesmo a prática da corrupção. Mas, Vicente, Oi. O ex-presidente Fernando Collor de Mello não era um neoliberal? Opa, e como, viu? Mas ele foi acusado de corrupção, Exatamente, o Collor foi afastado do poder depois que comprovaram a participação dele em quadrilhas, nos chamados negócios escusos. Mas não foi só no Brasil que isso aconteceu, não. Não foi. A Venezuela e o México passaram pelo mesmo problema. Os presidentes de lá também foram afastados quando comprovaram o envolvimento deles com a corrupção. A corrupção não é o maior problema dos governos latino-americanos, Não. né? Olha, apesar de tantas mudanças econômicas, o autoritarismo ainda marca muita presença na América Latina. Sem dúvida. As fronteiras